comigo, os papas num papo. E aí, você está gostando? Tem perguntas para fazer para a gente? Pode mandar sua pergunta. Se eu souber responder, eu respondo no próximo programa. Se eu não souber, vamos pesquisar juntos, né? Aliás, lembrar aqui do professor Garcia, doutor em História da Igreja, professor da Universidade Estadual de Londrina, gosta muito desse assunto. O Antônio também aí em Santa Fé, acólito em Santa Fé, diz que não perde o programa Os Papas no Papo, né, Antônio? Um abraço para você aí em Santa Fé. Olha, os papas agora do século VIII, depois de Sérgio I, foi eleito o Papa João VI, por 4 anos, de 701 a 705. Teve dificuldades com a Igreja do Oriente, teve dificuldade com as invasões, né, dos povos chamados de bárbaros, que invadem Roma. Em 705 até 707, nós vamos ter aí o Papa João VII, muito dependente do imperador do Oriente, né? Tenta negociar, tenta conciliar, mas a igreja está aí indo também, infelizmente, para uma séria divisão, como estava dividido o Império Romano, Oriente e Ocidente. O Papa João VII estimulou em Roma a arquitetura, com valiosa peça de mosaico no subsolo do Vaticano. Os papas voltados também às artes, à arquitetura, né, à liturgia, né, em meio a todas as controvérsias doutrinais, políticas, né, os interesses mais variados, também muitos se voltaram para a questão da arquitetura, da liturgia, da música, né, da doutrina. Sicínio foi papa por apenas 20 dias, olha o nome dele, Sicínio, em 708. Constantino I, esse foi um pouco mais, de 708 a 715, 7 anos. Teve muitas dificuldades com o Oriente, foi apoiado pelo povo de Roma, o povo estava lá junto com o seu bispo, o bispo de Roma, né? Papa Constantino I. Mas acabou sendo expulso e enviado ao Oriente, apoiado pelo povo de Roma, mas as lideranças, o pessoal ligado ao Oriente, acabou expulsando o Papa Constantino I, foi enviado ao Oriente. Com a morte do imperador do Oriente, volta para Roma, mas logo depois é eleito o Papa Gregório II, ficou de 715 a 731. Incumbiu Bonifácio da missão junto aos germanos, enfrentou a pressão do Oriente, a controvérsia das imagens, o Papa Gregório II. Em 731 é eleito Gregório III, que ficou até 741, uma década. De origem síria, o último a pedir o consentimento do Oriente. Avança a evangelização na Germânia com o grande homem do evangelho na Alemanha, Bonifácio, e também entre os francos. Em 741 vai ser eleito Papa Zacarias, ficou até 752, o último grego a ocupar a cátedra papal, buscou conciliações com os invasores do território pontifício. 752 temos o Papa Estevão II, que falece depois de 4 dias, antes mesmo de ser investido como bispo de Roma, Estevão II. Então, aí nós vamos ter um outro Papa que foi eleito e continuou com o nome de Estevão II. Entre 752 e 757, era um diácono romano, sofreu as ameaças dos longobardos que pressionavam a Itália. O papado passa da fase bizantina, da busca de apoio no Oriente, para a fase dos francos, busca de apoio na própria Europa. Pois aos francos, são os povos francos que passam a proteger a igreja dos longobardos, dos invasores. Começava também a formação do Estado Pontifício. 757 a 767, por 10 anos, temos o primeiro Papa que escolheu o nome de Paulo, Paulo I, irmão de Estevão II. Passou de irmão para irmão. Há profundas divergências entre a igreja do Ocidente e do Oriente. Em 767, vamos ter o antipapa Constantino II, que não teve o apoio dos francos, não foi reconhecido, acabou sendo cegado e mutilado. Também Filipe foi antipapa em 768, eleito e empossado pelos longobardos. Temos 2 antipapas aqui, Constantino II e o Papa Filipe. Estevão III, entre 768 e 772, próximo aos francos, editou normas para a eleição dos papas, definindo que era válido apenas o voto do clero e eram elegíveis, né, apenas os cardeais bispos e cardeais presbíteros. Foi afetado pela crise política com a morte do imperador Pepino e a disputa pelo poder entre Carlos I e Carlomano. Muitas intrigas envolvendo o papado. Adriano I foi papa de 772 a 795.
muda a datação dos documentos romanos a partir dos pontificados, não do imperador de Bizâncio. Quer dizer, tira um pouco a influência também cultural da Igreja do Oriente, do imperador, do Império do Oriente em Roma. Cunha moedas com a sua esfinge, não mais com a esfinge do imperador bizantino, imperador do Oriente. Com este Papa nasce o Estado Pontifício, Papa Adriano I, o Estado Pontifício. O Estado é formado por territórios pertencentes à Igreja. Restabelece a unidade com o Oriente, sobretudo a partir do 7º Concílio Ecumênico de Niceia, em 787, muito unido ao Império Franco de Carlos Magno. O último Papa do século VIII e o primeiro do século IX é Leão III. Sofreu a resistência da nobreza romana, foi agredido e ferido até mesmo por um sobrinho do seu antecessor, o Papa Adriano I. Foi Papa entre 795, por isso o último do século VIII, até 816, o primeiro do século IX. No Natal do ano 800, finalzinho, aí, último ano do século VIII, coroou Carlos Magno imperador. Vem comigo, os papas num papo. Um abraço para você e Deus te abençoe.